Bom dia, paz do Senhor, bom fim de semana. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em 1 Coríntios 12 e versículo 12, amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, os que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que reputam serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e os que nos são menos decorosos damos muito mais honra, porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muitas honras ao que tinha falta dela. Amém? Essa palavra, Paulo nos ensinando aos Coríntios sobre os dons espirituais e mostrando como somos um corpo só, porque Deus tinha dado os dons espirituais e as pessoas estavam usando os dons para vangloriar elas mesmas. Os dons espirituais que Deus nos dá não são para que nós vanglorie a nossa vida, mas sim para poder ajudar as pessoas. Então, por todas as coisas damos glórias a Deus, porque Ele nos deu para simplesmente adorarmos a Ele. Dons espirituais não significa que você é melhor que ninguém, e nem que você não é nada. Amém? Dons espirituais juntados ao dom espiritual do seu irmão formam uma igreja. Então, não se diminua achando que você não é ninguém e nem se exalte pensando que você é maior que alguém. E aqui podemos aprender que essa palavra, como Jesus fazia e por que o ministério dele era tão lindo e por que temos que ser imitadores dele. Se você acha que você é melhor que alguém, você não é. Se você acha que você é menos que alguém, você não é. Deus dá dons espirituais para todos e esses dons espirituais têm que servir para adorar a Deus e levar salvação. Entendeu? Mas é você quem salva? Não. Então você não é melhor que ninguém. Você só é usado. Amém? Vamos ler aqui outra parte em Marcos 6,38 tem uma parábola de Jesus que é bem conhecida, que vai nos ensinar isso. E ele disse, quantos pães tendes? Marcos 6,38. E ele disse, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes, presta atenção, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em um grupo sobre a erva verde. E assentaram repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu aos pães, e deu-lhe aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiram os 2 peixes por todos. Amém? Se Deus deu um dom e deu-nos
um chamado aqui na terra, é o que nós devemos fazer. Aqui nessa parábola, Jesus perguntou quantos pães tinha, o que tinha para se comer no meio de 5.000 homens. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Presta atenção que você vai entender aquela parábola de dom, e qual é seu dom e qual que é a perspectiva de vida que você está vivendo em cima desse dom e desse chamado que Deus te deu. Por que que eu quero te falar isso? Porque aqui Jesus podia ter ido ver. Concorda comigo? Jesus podia ter saído no meio da multidão e ver o que tinha de comer. Mas ele era Jesus. Ele não veio aqui para ver pão. Jesus nunca saiu daquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio salvar a humanidade. Ele não veio aqui para ir atrás de pão. Entendeu como cada um tem seu papel? Jesus era o Salvador. Os discípulos estavam ali. Jesus era uma pessoa tão fora do comum, tão extraordinária, tão humano, que ele usava as pessoas para que as pessoas pudessem fazer algo de bom também. Ele pediu para os discípulos ir. Os discípulos foram, acharam 5 pães, papéis de discípulos, procuraram os pães, papel de Jesus, ordenou-lhes que fizessem acertar em grupos, papel de discípulo. Jesus pediu, os discípulos foi. Você está entendendo como cada um tem sua função? Entendeu? A gente tem que parar de querer fazer várias funções. Se Deus te deu um chamado, você tem que focar no seu chamado. Se Deus te deu um dom, foca no seu dom. Porque senão você não vai fazer com perfeição aquilo que Deus te deu e vai ficar olhando outra pessoa querendo aquilo e às vezes fazendo até aquilo que aquela pessoa quer. E aí o seu chamado vai ficando. O dom que Deus te deu vai ficando. Jesus fez o quê? Pegou o pão e multiplicou em 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas comerem. Mas por quê? O chamado de Jesus, salvação. Ele podia fazer isso. Os discípulos podiam transformar o pão? Não. Mas os discípulos podiam ir buscar. Jesus ordenou que eles fizessem grupos. Jesus podia ordenar que eles podia. E os discípulos fizeram. Jesus multiplicou os pães e deram em 12 cestos e eles repartiram o pão. Mas quem transformou o pão? Jesus. E quem levou o pão? Os discípulos. Entendeu? Por quê? Porque cada um tinha um papel. Se nós vivemos em Jesus e temos que ser imitadores deles, temos que saber para que fomos chamados. Temos que saber qual que é o dom que devemos fazer, porque muitas das vezes queremos fazer tudo. E não fizemos nada, ainda não fazemos nada. Temos que ser assim, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria na minha situação? E aí, porque você vai se pôr no lugar de Jesus? Não, você vai ser guiado por Jesus, porque você aceitou a Cristo e Cristo vive em mim. Então, a palavra evangelho transforma isso tudo. Não estou falando seu modo de vestir, não estou falando isso nem aquilo. Eu estou falando questões espirituais, como assim, evangélico muda ser inteiro. Não é o que você veste, é o que está lá dentro. A sua essência tem que ser mudada. Você tem que viver Jesus. As suas atitudes têm que ser de Jesus. O seu pensamento tem que ser como Jesus. Que atitude que eu vou tomar? Às vezes pensamos assim, nossa, eu estou passando uma dificuldade, mas e que Jesus faria no meu lugar? Por que eu estou nessa dificuldade? Por que eu entrei nessa dificuldade? Entende? Será que Jesus estaria onde eu estou? Será que Jesus faria o que eu fiz? Essas são questões importantes para descobrirmos o propósito de nós nessa terra. Entendeu? Será que Jesus falaria isso que eu estou falando? Será que Jesus, no meu serviço, teria essas atitudes minhas? Sabe, tem que ser daqui de dentro, não é o que você está vestindo aqui que vai transformar. Como vou te explicar? Tipo assim, eu tô te falando essa mensagem, mas essa mensagem
É Jesus que está me usando para falar. Cada um no seu papel. Eu posso te salvar? Não, eu posso te levar a mensagem. Jesus que vai te salvar. Eu tenho que saber o que Deus e Jesus quer para mim na terra. Porque quando Paulo escreve aquilo lá, voltando lá em coisa, voltando em voltando aqui na palavra de Deus em Coríntios, quando Paulo fala sobre Coríntios, que ele comparou os dons de espírito como se fosse um corpo, é porque as pessoas eram usadas, tinha o Espírito Santo nelas e os dons do Espírito, mas estavam usando para si mesmo, para se vangloriar. Entende? E não é assim. Deus te dá um dom para ser usado na sua igreja, na sua vida, no seu estilo de vida e tudo mais, mas não é para sua glória. Você tem que saber que o seu dom, feito com perfeição, e o dom do seu irmão é o que vai formar a sua igreja, que vai levar as pessoas a Jesus. E ter na sua consciência que você não salva ninguém. Você está usando o seu dom para as pessoas chegarem até Jesus e Ele salva. E pare de querer braçar o mundo com seus braços que você não dá conta. Isso é para todos, é para tudo. Não é só no mundo espiritual, não é só na sua igreja. É no seu estilo de vida. Para de querer fazer tudo. Faça aquilo que você acha que é cabível a você e faça com perfeição. Que aí vai ficar bonito, vai ficar perfeito. Se você abraçar o mundo, você nunca vai fazer nada perfeito. Vai ficar sempre faltando. E no mundo espiritual também é assim. Se você quer ajudar a sua igreja, encontre seu chamado, ache seu dom e faça com perfeição. Pare de querer imitar aquele ou aquele outro. Para de usar seu dom para te vangloriar, para você chegar em algum lugar. Você é simplesmente igual o mais pequeno da sua igreja, ou se torne o mais pequeno. Eu tenho uma coisa comigo, que estamos nessa terra para ajudar as pessoas. Você tem que ter alguém para se ajudar, você tem que ter alguém para conversar e alguém para aprender. Quer dizer que você é mero humano, cheio de defeito e pecados. Não somos melhor que ninguém. Que ninguém. Só tente te encontrar. O que Jesus faria no meu, ou se estivesse no meu lugar? O que Jesus pensaria? E aí vai virar, a sua vida vai ser transformada. E aí o seu dom, você vai usar com perfeição naquilo que você foi chamado. Amém?